Zumbido no ouvido, como saber a causa? Por que saber a causa do zumbido no ouvido? Muitos pacientes dizem, doutor Hélio brasileiro, zumbido não tem cura. Não é verdade. Muitos casos de zumbido têm cura. Alguns têm como tratar e melhorar. E alguns realmente não têm como tratar e não têm como melhorar. Mas o pontapé inicial para você descobrir como tratar o seu zumbido é saber a causa. Sabendo a causa, se o zumbido tiver uma causa específica e você tratar essa causa, você pode melhorar e você pode até curar do zumbido. Se esse tema, zumbido no ouvido, é interessante para você, já não perca tempo. Se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações, porque o mês de fevereiro vai ser a maratona de zumbido. Serão 4 sábados nos quais eu farei vídeos só falando de zumbido. E vou deixar também para você a playlist Maratona de Zumbido. Você pode clicar nessa playlist e navegar em vários vídeos com informação médica sem fake. Primeiro passo, o que é que se deve fazer para investigar um paciente com queixa de zumbido no ouvido? A otoscopia, o exame do ouvido. Aquele exame com aquele aparelhinho de você olhar dentro do ouvido do paciente. Às vezes, a doença que está causando o zumbido está ali dentro do ouvido, está ali no conduto auditivo externo. E só de você examinar, você pode dar o diagnóstico. Por exemplo, um paciente que tem otite, ele pode estar com zumbido no ouvido por otite. E se você trata a otite, ele cura do zumbido. A otoscopia é o primeiro exame que deve ser feito para se começar a investigar o zumbido no ouvido. Exames de sangue. Mas espera aí, o que é que o exame de sangue tem a ver com zumbido? Muito. Pacientes com hipertireoidismo, hipotireoidismo, diabetes, dislipidemia, colesterol, triglicerídeos aumentados e muitas outras doenças que podem ser diagnosticadas por um simples exame de sangue, essas doenças podem ser a causa do zumbido. Eu já vi casos de pacientes com hipotireoidismo que nem imaginavam que tinham hipotireoidismo e a queixa era zumbido. Quando foi feito o exame de sangue, se encontrou alteração T3, T4, TSH, os hormônios da tireoide alterados. E, obviamente, se é uma alteração metabólica que está causando o zumbido, na hora que você trata essa doença, você está tratando o zumbido e pode até curar do zumbido a partir do momento que você normalize o seu metabolismo. Um outro exame muito importante é a audiometria, ou exame da audição. Aquele exame que se põe um fone no ouvido e o profissional de fonoaudiologia, alguns médicos também fazem esse exame, mas via de regra é o profissional, fonoaudiólogo, fonoaudióloga, que fazem esse exame. Dão alguns apitinhos e o paciente responde quando escuta, e cada vez vai baixando mais a altura, a intensidade desse apito, até você descobrir o limiar, o menor som que a pessoa percebe. Com isso, você consegue dar diagnóstico de perda auditiva. Com o diagnóstico de perda auditiva, você pode encontrar na perda auditiva a causa para o zumbido. Aliás, a perda de audição é um dos maiores fatores causadores de zumbido. E isso eu já falei muito de doenças que causam perda de audição e causam zumbido aqui no canal. Por isso que eu sempre lhe convido para se inscrever e ficar por dentro deste tema. Inclusive, a perda auditiva pode ser em um ouvido só. Aí, nesse caso, tem uma particularidade e é mais problemático. Quando você tem a perda auditiva em um ouvido só, você vai partir para um outro exame que é clássico, a ressonância nuclear magnética, ou simplesmente ressonância magnética. A ressonância magnética, ela dá a imagem do trajeto do nervo auditivo desde a parte auditiva, da parte da orelha, até o sistema nervoso central. A gente chama de ângulo punto cerebelar. É uma estrutura no sistema nervoso central onde o nervo da audição penetra no sistema nervoso central. Existem doenças específicas desse nervo que só são visualizadas por meio da ressonância magnética. E essas doenças costumam causar zumbido, perda auditiva e às vezes tontura, mas com uma característica: perda auditiva em um ouvido só. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Eu não trato doenças dos ouvidos. A minha área de atuação é medicina do sono e a área de otorrino que eu trato é rinologia, doenças do nariz e seios paranasais. Por que eu falo isso?
Muitas pessoas comentam aqui no canal que tentam marcar consulta comigo aqui no Instituto Brasileiro do Sono, se queixando de problemas de ouvido e são informados que eu não atendo a esta área. E argumentam, se eu não atendo a área de otologia, doenças do ouvido, por que é que eu fiz vídeos no YouTube e nas outras redes sociais falando de doenças do ouvido? A minha formação básica é otorrinolaringologia. Aliás, antes de tudo, eu sou médico e tenho informação, tive acesso a estudo de todas as áreas do corpo humano. A intenção desse canal é trazer informação médica sem fake para você em todas as áreas. Por exemplo, há momentos em que eu falo de doenças do coração, doenças do sistema nervoso central, hipertensão arterial, e nem por isso eu sou cardiologista neurologista. Então, assim sendo, entendam que o objetivo deste vídeo é informar, é ajudar, mas deixo bem claro, a minha área de atuação é medicina do sono e eu trato doenças do nariz e seios paranasais. E se você fosse inscrito aqui no canal, já teria assistido ao vídeo que aparece aqui nesse card, no qual eu falo de perda auditiva em um ouvido só. Que doença é essa que causa perda de audição em um ouvido só, que pode causar zumbido também em um ouvido só e pode causar tontura? Uma doença que em alguns casos pode ser até perigosa. Assista ao vídeo e descubra qual é. E lembra que eu falei que a otoscopia, o exame do ouvido, pode dar o diagnóstico de algumas doenças que, se tratando, o zumbido desaparece? Veja, no primeiro comentário fixo que eu deixei aqui para você, tem um vídeo chamado Fiz Isso e o Zumbido Sumiu. Na época em que eu atendia casos de otologia, doenças do ouvido, eu examinei um paciente e só de fazer a otoscopia descobri uma doença que esse paciente tinha, um problema que esse paciente tinha e resolvi esse problema e o zumbido sumiu. No vídeo eu explico melhor, é só você ver o link. E se o tema zumbido é interessante para você, clique na tela final que eu tenho uma surpresa com um vídeo que fala algumas coisas de zumbido que pode ser que ninguém nunca tenha falado para você. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço.